uma agravo regimental da minha relatoria, com destaque, agravo regimental no HC 783491 de Minas Gerais. E estava na pauta virtual e eu trouxe para a pauta presencial, houve um pedido para trazer para a pauta presencial e eu achei melhor trazer. Porque era um recurso do Ministério Público Federal. E eu estou aqui se trata de um roubo majorado, e foi decretada a prisão preventiva. A prisão preventiva está indevidamente fundamentada. Não há indicação de elementos concretos no decreto prisional. Quer dizer, na verdade, é um manifesto constrangimento ilegal que eu afastei na decisão monocrática. E houve o agravo do Ministério Público, e eu estou negando o provimento ao agravo do Ministério Público. Creio que todos estão de acordo. Proclamo esse resultado. Agravo regimental do Ministério Público desprovido, decisão unânime. Ministro Sebastião Reis, tem alguns processos de Vossa Excelência com destaque. Vossa Excelência, eu vou chamar agravo regimental no RHC 179020 do Ceará. Deixa eu verificar aqui. O destaque Vossa Excelência, só sugerindo comunicação ao CNJ. É um problema de excesso de prazo. É importante aqui, é um HC, né, do Ceará, é bom 179, RHC 179020 Ceará, onde a alegação... É um excesso de prazo, é um paciente que está... E Vossa Excelência vamos comunicar? Podemos comunicar, não tem problema CNJ, nenhum, eu acrescento ministro isso Rogério, no voto. ministro Jesuíno, um excesso de prazo no julgamento aqui deste paciente. Vamos comunicar, então, ao CNJ, aqui a gente está reconhecendo o excesso de prazo, porque não é a primeira vez, né, em recurso deste Estado, e nós vamos comunicar o excesso de prazo ao Conselho Nacional de Justiça. Estou de pleno acordo. Ministro Sebastião Reis. O HC 7717741. Aqui... É uma observação de Vossa Excelência. Em relação à dosimetria, eu estou dizendo o seguinte, eu não vejo problema nenhum em aderir ao entendimento, se esse for a opção da turma, porque agora eu tenho realmente adotado como uma política evitar o máximo possível mexer em dosimetria, salvo naqueles casos em uma ilegalidade muito patente, porque senão nós vamos entrar numa subjetividade muito grande e nós vamos virar aqui realmente um tribunal para reformar a dosimetria de pena. E eu tenho evitado. Então, eu não verifiquei nenhuma ilegalidade patente na decisão. Agora, se a turma entender que houve algum erro, alguma coisa, eu vou aderir sem problema nenhum, ou seja, seguindo, inclusive, a sugestão de Vossa Excelência. Aí fica a critério da turma. Veja bem, meus colegas, eu vejo manifesto constrangimento ilegal aqui, na dosimetria da pena. Se se aplicar aqui a diminuição da pena do tráfico privilegiado, o réu fica com a pena de 4 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e uma pena de multa de 416 dias multa. Se nós aplicarmos a diminuição que eu estou sugerindo e que acredito que ele merece, a pena dele, quer dizer, a diminuição de 2/3 pelo tráfico privilegiado, aqui o agravante fica com a pena, veja bem, ministro Sebastião, de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 dias multa. E ainda há a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Aí eu indago. Não é um manifesto constrangimento legal a pessoa cumprir 4 anos e 2 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e uma pena de multa bem baixinha, ao invés de cumprir 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 dias multa, eu acho que nós devemos alterar. Eu acho que o manifesto,
Manifesta ilegalidade é aquela que a decisão está em desconformidade flagrante com a lei. Eu acho que há então, não é o eu acho fato que da há um pena ser manifesto essa ou constrangimento aquela. ilegal. Não é o fato da pena ser essa ou aquela que caracteriza a ofensa, a manifesta ilegalidade. É o descompasso com a lei. Mas é o que eu coloco. Ao meu ver, ou seja, eu não vejo aqui esse disparate com a lei. E eu volto a dizer que eu tenho realmente optado por interferir o mínimo possível na questão da dosimetria da pena, porque senão a gente só vai ficar julgando isso aqui. Agora, se a turma entender que realmente que deve prevalecer o entendimento de Vossa Excelência, eu acompanho, tem problema nenhum, Sim, eu retiro o processo eu até estou estranhando Vossa Excelência hoje, Não que é- Vossa Excelência é que mais me acompanha nos votos, Não, senhora em presidente. que há injustiça. E aí, presidente, veja bem, ministro, Presidente, eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu estou assustado. Eu fiz um levantamento e de 2016 até agora, dia 5 de junho, esse tribunal recebeu mais de 550 mil habeas corpus. Mais de 550 mil habeas corpus em 7 anos. É uma coisa assustadora e que realmente inviabiliza, na prática, o funcionamento da Corte. Nós não estamos conseguindo trabalhar. Ministro Sebastião, Vossa Excelência está reduzindo em razão da quantidade, né, de drogas que foi apreendida. Eu acho que isso está de acordo com a nossa jurisprudência. É uma redução menor do que a máxima. Aqui eu tenho reiteradamente, nós todos Pronto, temos reiteradamente presidente, concedendo 2/3. Presidente. Não, quando existe um apontamento Temos. de uma quantidade Eu posso maior de drogas, nós comprovar, costumamos ter uma ministro. redução menor do que a máxima. Se Vossas Excelências Existem quiserem que eu outras comprove, eu circunstâncias. trago na próxima sessão. Existem Então outras deixa para a circunstâncias. próxima sessão. Eu acompanharia, em princípio, o ministro Sebastião, nesse caso aqui. Então, parece deixa que para a está próxima justificado. sessão, não tem problema nenhum. Eu posso trazer, porque, na verdade, eu estou sempre mostrando, ministro Rogério, não quero ser, assim, muito... Eu estou demonstrando que eu tenho feito o conserto aqui com S, né? De diminuição da pena com muito menos tempo de pena para cumprir. E nesse total dessa quantidade de maconha e cocaína, nós temos aplicado 2/3. Nós temos aplicado, posso trazer inúmeros habeas corpus na próxima sessão, se quiser eu deixar. É porque aqui, senhora presidente, aqui tem outras circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias do local da prisão, local conhecido como ponto de venda de drogas, no âmbito de uma operação. Ou seja, não é simplesmente em razão apenas da quantidade de drogas. Existem outras circunstâncias que foram ponderadas. Mas isso não impediu ele de receber o benefício do tráfico privilegiado. Tudo bem, mas não impediu o tráfico, mas eu Não, acho que não são impediu. circunstâncias Então, por que quê? podem ser utilizadas, porque nós temos que usar alguma Eu também coisa concordo com Vossa Excelência. Acho que nós temos dosado, presidente. para ponderar Porque senão não haveria nenhuma diferença entre um tráfico de uma quantidade grande e uma ministro, hoje nós estamos quantidade discutindo, porque nós pequena. estamos tendo tempo para esperar o ministro relator. Nós estamos discutindo mais assim, né? Porque nós estamos ganhando tempo aqui. Mas aqui, ministro, a outra pesquisa que saiu, que eu seria a ministra que mais corrige a dosimetria da pena. Não fico feliz com essa... Mas é verdade, Vossa Excelência é muito atenta, né? Não, a todos os porque casos que dizem. eu sou muito justa com relação aos precedentes nossos. Essa Corte é um tribunal de precedente e nós temos que observar os Nesse precedentes. ponto estamos todos de Por isso, acordo. eu fico vencida. Se Vossa Excelência acompanhar o ministro Sebastião, eu fico vencida. Eu acompanho. Vossa Todas Excelência as vendas de acompanha? Vossa Excelência. Ministro Jesuíno. Veja, Veja a se quantidade, Vossa Excelência ministro. acompanhar a ministra Laurita, Empata. vai empatar e vai conceder a ordem, vai fazer justiça. Ministro Laurita, eu, como ministro Sebastião, não costumo, assim, quando o juiz tem um critério e atua dentro do critério que está dentro da nossa jurisprudência, eu não costumo também mexer na pena. Mas aqui, no caso, realmente, o que consta aqui, que essa fração de 1/6 foi pela quantidade das drogas. E eu penso que a quantidade aqui não justifica um 1/6 apenas, né? Porque, inclusive, influi, como Vossa Excelência disse, no regime e também, né,
na substituição e tudo mais. Eu acompanharia Vossa Excelência. Então, empate na votação. Nesse caso específico, em razão na dessa votação. quantidade. Viu? Então, empate na votação. E Agora... Porque Então, aqui, ministra Laurita, nós damos um sexto, quando merece, no tráfico privilegiado, para 249 quilos. Aqui são 249 gramas. Exatamente, exatamente. Aqui são Eu não estou gramas. compreendendo. Gramas. Exatamente, ministro Rogério. Não estou compreendendo o ministro Imagina que Sebastião fosse hoje. quilos, né? Realmente. Então, Deixa eu examinar novamente. Pronto, a ordem foi concedida, 249. senhora presidente. A ordem Então, foi após concedida. o voto do relator, negando o provimento ao agravo regimental, e do voto divergente da ministra Laurita Vaz, dando provimento, e no que foi acompanhada pelo voto do ministro Jesuíno Rissato, e o ministro Rogério Schetti acompanhou o ministro Sebastião Reis. Então, houve empate, votação. Então, fica a ordem concedida nos termos do voto divergente da ministra Laurita Vaz. A pena ficou de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias multa, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.